Bom dia, gente, tudo bem? Tô falando com o meu terceiro ano querido. Acho que no vídeo de ontem eu acabei não parabenizando vocês pelas excelentes notas. Isso me deixou muito orgulhosa e me deixou ciente de que a gente está no caminho certo, embora seja um ano atípico, todo mundo está cansado de saber, mas é sinal de que a gente está conseguindo aí se reorganizar da maneira possível, tá? Meus parabéns, ninguém precisou fazer recuperação paralela de matemática, isso realmente me deixa muito feliz, tá bom? Palmas para vocês. Bora lá. Vamos falar sobre posições relativas entre duas retas, tá? Vocês já devem ter percebido que aqui nos vídeos eu tento enxugar um pouco mais a matéria. É importante que vocês deem uma olhada na apostila também. À medida que eu for dando conteúdo aqui, vocês vão acompanhando na apostila, vai dando uma olhadinha, tá? Dá uma olhada nos exercícios resolvidos também, aqueles que eu não fiz aqui. Procurem aprofundar também o estudo, porque aqui eu não tenho como explorar tudo como a gente faz em sala de aula, porque a aula de vídeo, a videoaula, né, tem que ser uma coisa mais enxuta mesmo, até para não ficar tão cansativo para vocês. É uma realidade muito diferente e a gente está tentando adaptar isso, tá bom? Então vamos lá. Posições relativas, posições básicas, paralelas e concorrentes, vocês já sabem disso. Paralelas são aquelas que não vão se encontrar nunca. E as concorrentes, elas se cruzam. Depois a gente vai ver uma outra vertente das concorrentes, que são as perpendiculares, a gente vai falar daqui a pouco. Bom, dentro disso a gente tem o coeficiente angular. E o coeficiente angular de uma reta, ele é medido da seguinte forma. Normalmente a gente usa o m, tá? Para simbolizar o coeficiente angular. E o coeficiente angular é sempre igual à tangente de alfa, tá bom? De uma reta. Agora, quando eu conheço, vocês sabem muito bem que toda reta, ela tem como nome uma equação. Normalmente a gente usa para nomear as retas as letras R e S, mas isso é relativo, né? Na verdade, é mais uma questão de convenção mesmo. Bom, sobre as retas paralelas. Para que duas retas sejam paralelas, elas precisam ter coeficientes angulares iguais, é aquele M. Então, o M de uma reta tem que ser igual ao M da outra reta, tá? Tô chamando aqui as retas de R e S, assim, ó. R e S, tá? Isso que eu tô considerando aqui. E aí, é dado, por exemplo, duas retas para você. A reta R, e diz que o nome, né, entre aspas, dela é y igual a 5, uma equação. E a outra é y igual a 3. Numa equação, a gente nota o coeficiente angular como sendo o número que acompanha o x, tá? Então, por exemplo, y é igual a mx mais alguma outra letra, algum outro número que possa aparecer nessa equação, tá bom? Então, meu coeficiente angular tá sempre junto com o x. Repara que aqui não tem nem x. Isso quer dizer que o meu coeficiente angular de R, o m de R, é igual a zero, porque não tem nenhum número, não tem nem x, então não tem nenhum número com x, então o número nulo que a gente conhece é o zero. E o S acontece a mesma coisa. Então, o M... Desculpa, não estava aparecendo aqui para vocês. O M de S é igual ao M de R, que é igual a zero. Então, os coeficientes são iguais, elas realmente são paralelas. Ok? Sem olhar gráfico nem nada, tá? As retas R, 2x mais 3 e S, 2y mais 7. Vamos verificar se elas são paralelas. Lembra que eu falei? O coeficiente angular é o número que acompanha o x, ó. Aqui quem está acompanhando o x é o número 2. Aqui é o número 2. Isso quer dizer que o M de R é igual ao M de S, que é igual a 2, ó. O M e o M é igual a 2. Então, elas são paralelas. Ok? Seguindo aqui. Duas retas são concorrentes
se os coeficientes angulares delas são diferentes. Observa essas duas aqui. Aqui, ela tá com uma aparência um pouco diferente, essa equação dessa reta. Então, a gente vai colocar no mesmo molde, que é separando o y aqui. Dei uma adiantadinha aqui no cálculo para não ficar tão longo. Então, aqui, ó, dessa equação aqui, eu fui isolar o y, tá vendo? E percebo que o meu coeficiente angular, nesse caso aqui, é menos 2/4. Ou se você quiser simplificar, fica menos 1/2, também pode ser. E na S, quando verifico... Na reta S, quando eu verifico o coeficiente angular dela, eu percebo que é menos 2. Então, o coeficiente angular da reta R é menos 2/4. Da reta S é menos 2. São iguais? Não são iguais, são diferentes. Se são diferentes, então elas são concorrentes, elas não são paralelas, tá bom? Bora lá. E atenção, uma observação aqui interessante. As retas perpendiculares, o que elas são? São retas que formam um ângulo de 90 graus. Elas são concorrentes e, nesse caso aqui, perpendiculares. Então, elas fazem um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, quando elas se cruzam. Nesse caso aqui, eu digo para você que o coeficiente angular da reta R e da reta S, o produto tem que ser menos 1. Se o produto for menos 1, isso quer dizer que essa reta é perpendicular, tá bom? Sobre interseção de duas retas. Interseção é encontro, tá, gente? Esse encontro de duas retas, ele acaba dando aqui pra gente um ponto, né? Eu tô chamando esse ponto de I. Se você quiser acompanhar, também na sua apostila está na página 33. Pode dar uma olhadinha aí para acompanhar. E o que eu quero dizer para vocês aqui em relação a isso? Eu tenho uma reta que pode ser a reta R, essa outra reta que pode ser a reta S. Ela tem uma equação, a outra reta tem a sua equação. E eu digo a vocês que esse ponto é a resolução de um sistema formado por essas duas equações. Ou seja, se eu pegar y igual a cx mais d, que é a equação da reta R, e a equação da reta S, e resolver esse sistema, eu vou ter um par ordenado, certo? X e Y. Esse par ordenado X e Y é justamente o ponto de interseção, é o ponto I, ok? É a coordenada do ponto I, tá? E mais uma coisinha que eu quero falar com vocês hoje ainda é sobre mediatriz. O que seria mediatriz? Mediatriz é uma reta, tá? Que corta um determinado segmento ao meio, ou seja, em duas partes iguais. Aqui o desenho dá pra ver que não são iguais, mas entendam, eu fiz isso aqui à mão, tá? É um esboço apenas, não é uma aula de desenho geométrico que a gente tá fazendo com com régua, com passo, com tudo certinho. E sim, a gente usa compasso para fazer mediatriz, tá? No desenho geométrico, mas não é o caso aqui. Bom, voltando. Então, essa reta aqui, ela forma um ângulo de 90 graus. Para ser mediatriz, tem que formar um ângulo de 90 graus. Portanto, a mediatriz ela é perpendicular ao segmento AB. E qualquer ponto que eu possa colocar aqui, dá uma olhadinha na sua página 34. Página 34. Qualquer ponto aqui da mediatriz, ele vai ser equidistante, ou seja, ele vai ter a mesma distância de A e B, tá? Tanto daqui pra cá, quanto daqui pra cá. Se eu fizer um ponto aqui, tipo ponto C, esse ponto vai ter a mesma distância daqui pra cá e daqui pra cá. Se eu fizer o ponto D, mesma distância, tá? E assim sucessivamente. Com isso, a gente tem a ideia de que a gente tem triângulos isósceles, ó. Tá? E assim sucessivamente. Tá bom?
Quero pedir a vocês, por favor, vou pegar aqui a apostila de vocês. Muito importante que vocês, pro vídeo não ficar tão longo assim. A tarefa que eu tô passando aqui pra vocês agora é: observem, por favor, os exercícios resolvidos da página 35, número 1, 2 e 3, tá? Então, a tarefa de vocês agora é pegar o seu caderno, dar uma lida aqui, tenta resolver sem olhar. Resolveu, dar uma olhadinha, ver se você conseguiu alcançar. Não conseguiu, ficou com dúvida, por favor, me manda uma mensagem no WhatsApp no horário da nossa grade hoje, tá bom? Tô aqui para tirar a dúvida de vocês. Tenham um excelente dia. Até a próxima aula.